Começando a partir de agora, o nosso programa líder de audiência Cultura em Entrevista, que hoje recebe com muito prazer o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Caruaru, Sindec, Milton Manuel. Tema de hoje, Feira da Sulanca, abertura do comércio no Parque 18 de Maio aos domingos, entre outras cocitas más. Feira da Sulanca, Milton Manuel está convencido que tem que sair do centro de Caruaru? Não só eu, mas a imensa maioria da população de Caruaru. E por que não já saiu? Questões políticas, literalmente. É essa questão. Tá convencido que tem que sair dali ou não? Tem que sair. Agora, os políticos estão trabalhando nesse sentido. Porque tirar a feira não é um negócio assim, vou tirar amanhã e tirar a feira. Concordo. É preciso pensar, fazer um estudo. Quer dizer, o prefeito não pode dizer, vou tirar a feira para semana. Tem que fazer um estudo antes, sabendo que vai ser colocado, ouvir o pessoal que trabalha na feira, porque é uma série de fatores que vem a acontecer. Que o administrador público não faz isso. Ele está fazendo. Não, o prefeito Zé Queiroz está fazendo esse trabalho agora. Meu amigo, o que Zé Queiroz está dizendo, igualmente os outros, nós vamos ouvir. Mas aí, isso é humanamente não aceitável. Um administrador público competente como é o senhor José Queiroz, não já tem em mãos um projeto, né, para em estudo, né, em análise para retirada desse equipamento daqui do centro da cidade. Vocês já pensaram ali naquele pátio 18 de Maio se tornar um parque, que ali chamam de parque, mas não é parque, é um pátio. Parque é onde é arborizado, etc, etc. Aquilo ali é um pátio, certo? Então, já imaginou que presente a natureza ganharia? Nós, igualmente, se aquilo ali fosse transformado num grande parque no centro da cidade, isso é pensar grande. Então, aquele lojista que está por trás da não saída da feira, né, porque ele acha que investiu muito e em parte está certo, e agora retirar aquilo dali, ele precisa lembrar que... Quer dizer que nos bastidores tem essa pressão também dos lojistas? Naturalmente. Então, na medida que eu vou supostamente ter uma redução nos meus ganhos, ou quem sabe até um pequeno prejuízo, se é assim que eles pensam, né, a maioria da população vai ser beneficiada. Né? A maioria da população vai ser beneficiada com a questão ambiental, com a questão de trafegabilidade, com a questão da paisagem. Você passa, Tavares, você que é uma pessoa daqui de Caruaru, um homem extremamente conhecedor da nossa cidade, passar ali na Feira da Sulanca, seja nos dias de movimento, aquilo é assintoso. Seres humanos serem submetidos a situações daquela. Passar ali no pátio 18 de Maio, parece um cemitério. É horrível aquilo ali. As barracas parecem aquele cemitério do oeste americano. Uma cidade que tem título de maior cidade não sei de que, a maior pomanha não sei de que, o maior pé de moleque não sei de que. A maior fogueira. Tudo é maior. Só não é maior aqui as administrações. Ô Milton, a questão dessa mudança de dia e de horário da Feira da Sulanca. Eles continuam fazendo remendo. É isso. Continuam. A administração, Tony Gel e Neguinho, principalmente, permitiram que tudo quanto não prestasse acontecesse naquela feira. Por exemplo, não só naquela feira, em Caruaru de um modo geral. As calçadas continuam invadidas por mesas e cadeiras de bares, mas seu Tony Gel e seu Neguinho diziam não, é porque são pobrezinhos. Tem que deixar lá. Tirar o direito do cidadão ter o seu passeio público livre para utilizar, para botar mercadoria, mesas e cadeiras de bares. Essa administração lá no bairro da Rendeira não é diferente. Está lá. E nós já denunciamos, inclusive ao Ministério Público. Então continua igual a Neguinho e a Tony Gel? Não, está diferente, gente. E ande aí. Aqui no centro da cidade, de frente do Banco do Brasil, foi instalado mais uma banca lá que vende confeito, maçã, etc, etc, etc. Na via pública. Será que a administração pública não está vendo aquilo ali? Ao lado, por trás do Banco do Brasil, tem 3 barracas de lanche ali. Aliás, 2 e uma que vende produtos do Paraguai. Eu não estou aqui sendo contra meus irmãos que estão buscando ganhar o pão deles de forma honesta. Eu estou dizendo que aquele local ali não é para comércio.
aquele local ali já serve para um veículo. O mau cheiro que fica porque deixam lá tudo quanto é de resto de comida. Isso é coisa de província. E por que é que não tira? Por que não foi retirada as barracas lá no bairro das Endeiras? Por questão política, para não perderem voto. É isso, Tavares, que é preciso ser Mas, dito. Milton, o político vive do voto. A E o povo matéria-prima. vive de quê? E o povo vive de quê, Tavares? O povo deve viver Vem de cá, veja, bem-estar. uma pessoa que O vai povo deve pedir viver dar de uma barraca conforto. na rua, aquela pessoa está necessitada. Se Sim. o prefeito diz não, esse pessoal está Muito desempregado. bem. Eu me lembro que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, louco, doido, analfabeto, e naquela brincadeirinha, naquele interesse dos homens do jogo do bicho, aqueles homens bobos, com todo respeito, disseram que o bingo, jogo de bicho, aquelas coisas todas, teria que ser legalizado. Porque por trás estava problemas sociais. Aí o doido, Lula, analfabeto, atrasado, que enterrou esse país, ao contrário, disse que se era para legalizar o bingo, também vamos legalizar a prostituição infantil, Tavares. Foi isso que Lula disse. Então, é preciso, eu quero dizer que é grave a situação dessas pessoas que são obrigadas a estar, boa parte, porque lá no bairro das Endeiras, por exemplo, muitos comerciantes que são proprietários de fazenda, são proprietários de prédio no nosso bairro, eu estou falando onde eu moro, e ocupam o espaço público. Isso é grave, Tavares. Então é preciso lembrar que nenhuma atividade econômica pode se sobrepor ao bem-estar das pessoas, ao interesse público. Então, a administração pública retire esses equipamentos que estão nas calçadas dessas pessoas que efetivamente precisam trabalhar e as coloque num lugar com dignidade. Essas pessoas não têm, por exemplo, no centro de Caruaru, nós não temos um sanitário público. Essas pessoas que circulam e trabalham, isso agride a dignidade humana, Tavares. Então é preciso saber que o administrador público, ele não pode pensar em apenas dinheiro. Ou seja, deixar as pessoas ali por questão social. Não é isso. Ele precisa criar condições para que todos, não só uma pequena parcela da população viva bem, mas pelo menos a maioria dela. E falta isso. Então nós precisamos, me permita respeitosamente dizer, acabar com esse pensamento conformista que a maioria de nós temos por imposição de um sistema. Esse sistema que é as pessoas achando que botar barraca na rua é problema social, que estacionar na calçada é problema social, que jogar o lixo na rua é problema social. Por quê? Precisa do gari para apanhar o lixo. Isso é conversa, gente. Então precisamos, Tavares, entender que sabemos muito bem do esforço que se essa administração tem evitado, mas especialmente com relação à Feira da Sulanca, Hélio, ali precisa de autoridade. Vou lhe dar um exemplo. Se a nossa convenção coletiva de trabalho assegura que aqueles estabelecimentos ali só podem funcionar das 9 às 17, por que é que seu Tavares está com seu estabelecimento, com seus empregados trabalhando ali 20, 21, 22 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, quando a atual administração determinou que a Feira da Sulanca começasse às 7 horas da segunda-feira? Adianto mais, Tavares. Quando se fala em questão social, você poderia dizer, estou falando você como exemplo, Milton, mas a feira gera emprego. O povo está trabalhando, né? O povo está trabalhando. E as condições desse emprego? Por exemplo, eu costumo dizer sem nenhum meio. Respeitando as pouquíssimas exceções. O polo comercial, ou melhor, os estabelecimentos instalados no polo comercial e no pátio 18 de maio, são os dois equipamentos do setor econômico que mais de respeita a legislação em Caruaru. Seja trabalhista, seja ambiental, fiscal. E digo mais, adianto, me estendo, Tavares. As 3 cidades
Aonde existe mais concentração de renda do Agreste, chama-se Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Por falta de uma efetiva fiscalização, muita gente anda aí de Hilux. Muita gente tem casa lá em Praia dos Carneiros, à custa da miséria da maioria dos trabalhadores, à custa de sonegação trabalhista e sonegação fiscal. E aí precisa uma administração que tenha pulsos. Não me interessa se é seu Zé da esquina ou se é seu Zé da grande loja. Interessa que a administração pública tem que cumprir com sua finalidade e atender o interesse público. A gente teve na última segunda-feira, a segunda-feira, na segunda. Eita, quanta arredondou tudo. Segunda, mas foi muito bom o resultado dessa feira. Concorda? Para os trabalhadores, não. Para os trabalhadores, não. Por quê? Porque estavam trabalhando de madrugada, perderam o seu domingo, não recebe pelo domingo trabalhado. Agora me parece que o senhor já sabia que isso tudo ia acontecer, não tem né? a folga. Naturalmente, gente. Naturalmente. E lhe adianto, Hélio. Milton, esse é o discurso de um líder sindical, que é Milton. Olha, você vai ver que o que o Milton está dizendo, ele tem discordância de vários comerciantes e do próprio comerciante. Tem muitos comerciantes aí que concordam com o Milton, mas muitos que ganham uma gratificação a mais. Tem isso também. Gratificação essa que não está anotada na carteira, que não gera previdência social, que não gera FGTS, que não é aplicado sobre mas esse seu de discurso férias. é um discurso sindicalista, de um homem que tem essa visão sindicalista. Mas acontece numa cidade que o desemprego é grande, que Caruaru é exceção. Você veja, essa cidade está sendo assim, muita gente ainda da região ia para São Paulo. Agora essa pessoa está vindo morar em Caruaru. Porque, mesmo com essa dificuldade apontada aqui, o Milton tem razão, mas tem um lado positivo também. Olha, quantos comerciários aí hoje são fabricantes de microempresa? Muitos. Esse lado positivo não cobre o negativo. Não compensa. Não compensa? Não compensa na visão de Milton, que é a visão sindicalista. Não mas a visão de um jovem que... Eu conheço um rapaz que era comerciário e me disse, Deus me livre, nunca mais quero trabalhar de comerciário. Comecei agora, tem um banco na Feira da Solange. E ele tá agindo certo, porque é um dos setores que mais explora no Brasil. O comércio hoje, mais do que nunca, é um dos setores que mais explora no Brasil. Nessa segunda-feira que aconteceu, na última segunda-feira. Sim. Gostou? Teve fiscalização ou as lojas abriram no domingo? Abriram. Inclusive eu estava lá 9 horas da manhã, já tinha loja aberta, inclusive recebendo uma mercadoria, né? Registramos, tiramos foto, né? E o centro de compras assintosamente pela segunda vez abriu, e desta vez o Ministério do Trabalho esteve lá e autuou 5 empresas. Porque não é só chegar, anotar e ir embora, tem uma série de elementos, e quando um está sendo fiscalizado, os outros baixam a porta. Aí entra o quê? O cárcere privado. O impedimento de fiscalização. Tavares, não é discurso de dirigente de líder sindical, não. É discurso de gente que não aceita injustiça. O que eu não entendi foi o seguinte... Essa é que é a grande diferença. Eu vi Francisco Reginaldo na televisão dizendo... se tivesse enviado um comunicado para o Sindec, um para o Sindiloja e um para o Ministério do Trabalho, podia abrir. É Procede. Assim. É só mandar e abre? Não é só mandar. Não é só mandar. Por exemplo, a nossa convenção coletiva, eu dizia ainda há pouco, ela assegura que você abra seu estabelecimento das 9 às 17 horas, Tavares. Das 9 às 17, no domingo. Desde que pague ao pessoal, dê uma folga antecipada. Se Tavares vai trabalhar domingo agora, então de segunda até a próxima sexta-feira você deve ter essa folga. Você deve receber o vale transporte. Eles não concedem, não fornecem. Você deve, se trabalhar das 9 às 15, você tem um intervalo mínimo de 15 minutos e recebe R$15. Se você trabalhar de 9 às 17, você tem intervalo mínimo de 2 horas, vale transporte, um dia de folga que você já deve ter tido, né? Mais os R$20. Isto não é cumprido pela maioria daqueles senhores, daqueles segmentos. Então não comunicam porque não querem pagar esse direito. Exatamente. Uhum. Querem abrir de todo jeito e do jeito que querem. Quando o Tavares envia o comunicado para o sindicato, a gente fica com a garantia, o Ministério do Trabalho, de verificar se hoje
Tavares Neto, que consta nessa relação aqui, ele está de folga. Sabe o que eles fazem? Aí eu chego lá na loja, ou a fiscalização, aí encontro o Tavares trabalhando. E não é porque ele veio buscar um documento aqui, o cara com a farda. No dia de folga. Não é porque ele veio receber o dinheiro. No dia de folga ele veio receber o dinheiro. Às vezes não é nem dia de pagamento. Quer dizer, o problema é a cultura do eu mando, eu posso. A concepção da maioria do nosso empresariado, Tavares, ainda é puramente colonialista. O senhor de engenho. E nós estamos denominando aquele equipamento ali do engenho 18 de maio. Porque o tratamento que aqueles senhores que se auto-intitulam empresários é o tratamento de senhor de engenho. Ô, Milton, que dispensa a seus empregados, no caso, escravos. Nós queremos o emprego, precisamos do emprego. Agora, emprego com dignidade. Então, se você tem a garantia, eu vou terminar, Hélio, me permita. Se você tem a garantia de funcionar, de estabelecer seu empregado trabalhar de 9 às 17, por que você vai trabalhar à noite, impor a seus empregados virarem à noite? Gente que dorme ali por cima dos sacos, gente que dorme por cima de caixa de papelão, gente que é obrigado a sair meia-noite, 1 hora da manhã, certo? Ir para casa quando é 3 horas voltar, em cima de uma mototáxi, sem nenhuma segurança. Aí de novo vem dizer, mas é um problema social, essas pessoas precisam de trabalhar. Então nós vamos voltar para Roma antiga: pão, água e circo. E aí, segundo o professor Arnaldo Dantas, quando derrubaram a Vila do Forró, ele disse: se Caruaru fosse Roma, o Coliseu estava derrubado. Eu lembrei disso aqui, mas deixa pra lá. Pra gente finalizar o primeiro bloco. Agora, aquele centro de moda ali que tem, né? Não é a fábrica da moda, não. É esse que tá abrindo no domingo. Compra. É o centro de compra. Eles dizem que tem um documento que é tratado como shopping e que pode abrir. Tem não? Não tem isso, não tem. Eles não têm. Né? Abriram domingo agora? De novo. Abriram. O papel de fiscalizar é da Prefeitura ou do Ministério do Trabalho? Os dois. Agora são distintos. São competências distintas. Por exemplo, na hora que a Prefeitura estabeleceu que o comércio, ou melhor, a Feira da Sulanca, só pode funcionar a partir das 7 horas, então ela tem a competência de fechar o estabelecimento que está aberto antes das 7. Ministério do Trabalho, qual é a competência dele? Fiscalizar as normas de trabalho. Então, se a norma convencional, ou seja, a convenção coletiva firmada entre o SINDEC, que representa os trabalhadores no comércio, e o sindicato lojista, que representa o lojista, estabelece que pode funcionar, desde que respeitar as condições tais e tais e tais, que já apresentei aqui ainda há pouco, então, aqueles senhores ali podem abrir seus estabelecimentos de 9 às 17. Fora isso aí, não pode funcionar. Então, se funcionam fora desse horário, a Prefeitura que tem o poder de polícia de chegar lá e baixe o estabelecimento. É ela que tem essa competência. Então, antes de mais nada, Tavares, ainda bem que nós podemos hoje falar nisso. Você falava ainda há pouco ali da ditadura militar. Há 40 anos nós não podíamos ter esse debate aqui. Nós não podíamos. E isso que essa emissora aqui faz é o que seu Sócrates fazia, que eu já registrei isso aqui outra vez. Provocar o nosso povo a pensar. E manter o povo escravo, com jornada de trabalho. Aceitar, melhor dizendo, o líder sindical, por exemplo, ficar calado. Por quê? O pessoal está trabalhando 10, 12 horas por dia, mas precisam de trabalhar sem receber vale transporte, sem ter carteira anotada. Isso não é colocar as pessoas para pensar, Tavares. E essas pessoas precisam lembrar que existe um contrato. Aí agora eu vou chamar a atenção de capital e trabalho. Tanto os empregadores quanto os empregados precisam entender que eles firmaram um contrato. Por exemplo, eu sou casado, eu firmei um contrato civil. Casamento é um contrato civil com minha esposa. Eu tenho direito e ela igualmente. Eu tenho deveres e ela igualmente. Comerciários e lojistas firmaram um contrato de trabalho e não de servidão, de escravidão. Depois, preciso lembrar que a relação de trabalho, capital e trabalho,
ela deve ser vista como uma relação de necessidade mútua. Um precisa do trabalho e o outro, aliás, um precisa do salário e o outro da força de trabalho, a mão de obra. Então eu não estou fazendo favor nenhum a meu empregador chegar no estabelecimento 5, 10 minutos antes da hora, é tempo que eu arrumo minha bolsa, quem tem cabelo, que não é o meu caso, arrumo o cabelo, para quando for 8 horas estar ali no seu posto de trabalho, para o cliente chegou, eu já estar pronto ali para receber o cliente que me garante o meu emprego. O empregador precisa respeitar minhas 2 horas de almoço, precisa me conceder o vale-transporte. Ele não pode, quando me concede, me fornece fardamento, ele não pode descontar. Ele precisa lembrar que deve pagar férias, 13º e meu salário no final do mês. O grande problema é que muitas vezes eu só vejo que tenho direitos e muitas vezes não sei nem que direitos são, mas nunca vejo que eu também tenho deveres.